E aí, pessoal, questão de número 47 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Dois discos estão montados como um carrossel no mesmo eixo, com rolamentos de baixo atrito, e podem ser acoplados e girar como se fossem um só disco. O primeiro disco, com um momento de inércia de 3,3 km/m² em relação ao eixo central, é posto para girar no sentido anti-horário a 450 revoluções por minuto. O segundo disco, com um momento de inércia de 6,6 km/m² em relação ao eixo central, é posto para girar no sentido anti-horário a 900 revoluções por minuto. Em seguida, os discos são acoplados. Qual é a velocidade angular do disco após o acoplamento? Esse é o nosso enunciado A. Então, vamos resolver enunciado a enunciado. Aqui eu separei em cores. Então, nós temos o primeiro disco, sendo o disco maior em cinza, e o segundo disco, sendo o disco menor em amarelo. Não é necessariamente um é maior do que o outro. Só coloquei aqui para diferenciar e a gente tivesse uma visão diferente desses dois discos quando esses forem acoplados um ao outro. Dessa forma, o disco cinza é o que possui o momento de inércia de 3,3 km/m² e uma revolução de 450 voltas a cada minuto em torno do seu próprio eixo. Então está aqui o pontinho vermelho representando o eixo de rotação dos dois discos. O disco amarelo, que é o segundo disco, é o que possui um momento de inércia de 6,6 km/m² e uma revolução de 900 voltas por minuto, uma rotação de 900 voltas por minuto. Os eixos e o acoplamento possuem atrito desprezível, ou seja, um atrito muito baixo. Então, a gente não precisa considerar as forças de atrito que atuam sobre o sistema quando acoplarmos um ao outro. Quando esse acoplamento acontecer, eles vão rotacionar como se fosse um único disco, um disco só. Então, as velocidades angulares deles vão se tornar as mesmas. Dessa forma, a velocidade angular do conjunto como um todo vai mudar para um certo valor. E aí é esse valor que a gente quer. Alterando assim também o momento angular, porque eles vão se acoplar e, obviamente, as interações que vão acontecer vão dar uma modificada nas características dos parâmetros do sistema e dar uma nova cara ao que se diz de revolução do sistema como um todo. Fica procurando as palavras aqui corretas para falar e fica complicado. Dessa forma, então, vamos aplicar o conceito de conservação do momento angular, já que estamos em um sistema em rotação. Lembre-se, que a variação do momento angular é o somatório dos momentos angulares envolvidos antes e após do fenômeno qual a gente está a observar. É a mesma coisa lá no capítulo 9, quando a gente trabalha com conservação do momento linear, Ou seja, a característica de linha de raciocínio é a mesma. Então, basta a gente aqui continuar. Então, esse momento angular final é o somatório dos momentos angulares que vamos obter após o evento, menos o momento angular inicial, que é o somatório dos momentos angulares antes do acontecimento. Eu acredito que quando eu comecei esse tópico, eu não frisei isso daí, Porque não é como a velocidade, a variação da velocidade, entendeu? Que aqui você tem a velocidade... pode-se dizer que sim, Que é a velocidade final e inicial. Então, seria o momento angular final e inicial. É o de fato. Só que a gente tem que ter em mente que aqui é um somatório, tá? Aqui tem vários momentos angulares. Quer dizer, a quantidade de momentos angulares aqui e aqui depende das características do sistema, Quantos objetos estão envolvidos. Nesse caso aqui são 2. Dessa forma, a variação do momento angular, como ele se conserva, ele é nulo. Então, nós temos que o momento angular antes e após o evento tem que ser o mesmo. Que evento é esse? No caso aqui do nosso sistema, é o acoplamento de um disco ao outro. E aí nós temos a nossa velocidade angular do sistema, após o acoplamento, multiplicado pelo momento de inércia
do sistema, não é? Porque a gente vai pegar em termos aqui do momento angular, daquela relação matemática que é velocidade angular, momento angular sobre momento de inércia. Então, isola-se o momento angular e nós chamamos ômega-i, né? A velocidade angular, momento de inércia. Então, veja que o momento angular final vai ser a soma, perdão, o momento angular final vai ser a velocidade angular do sistema multiplicado pelo somatório dos momentos de inércia dos dois corpos. A mesma coisa acontece com o momento angular inicial, porém separado, porque eles estão atuando como corpos diferentes antes do acoplamento. Então, nós temos o seguinte: antes do acoplamento, eu tenho o momento angular do disco amarelo e o momento angular do disco cinza, né, que é dado pela sua velocidade angular e o seu momento de inércia, que nós temos aqui no nosso enunciado os valores deles. Após o acoplamento, eles vão atuar como sendo um corpo só. Então, a velocidade do sistema, né, a velocidade angular do sistema, vai ser em conjunto. Né? Eles vão ter a mesma velocidade angular. Então, o momento angular deles vai ser essa velocidade multiplicada pelo somatório dos momentos de inércia dos dois objetos. Dessa forma, então, substitui os valores, né? Quer dizer, isola a nossa variável de interesse, né? Então, vamos ter aqui os momentos angulares dos discos antes do acoplamento sobre o somatório dos momentos de inércia deles. Substitui os valores, né? Nós temos aqui o momento angular do disco amarelo e do disco cinza e do disco amarelo, sobre os momentos de inércia do disco cinza e do disco amarelo. Aí agora é só resolver a expressão. E aí nós temos que a velocidade angular do conjunto é 750 revoluções por minuto. Aí se você quiser saber em radianos, né, multiplica-se 750 por 2π sobre 60. Aí você tem a velocidade em radianos por segundo. Na letra B, ele pede o seguinte: se em vez disso, o segundo disco é posto para girar 900 revoluções por minuto no sentido horário, qual é a velocidade angular? Note então agora que vamos mudar o sentido de rotação do disco amarelo, né, que é o nosso segundo disco, né, que eu defini como sendo o segundo disco. Dessa forma, nós temos as mesmas características, só que a do disco amarelo é no sentido inverso. Antes, ambos estavam rotacionando no sentido horário. Agora, nós temos o disco cinza rotacionando a 450 revoluções por minuto no sentido horário e o disco amarelo a 900 revoluções por minuto no sentido anti-horário. Aí, vamos fazer o seguinte. A gente tem que definir que lado da rotação é positivo e que lado da rotação é negativo. Para continuar a linha de raciocínio, né, como estava no sentido horário, eu considerei todo mundo como sendo positivo no sentido horário, anti-horário, né? Então, vou continuar aqui adotando o sentido anti-horário como sendo o sentido positivo e o sentido horário como sendo o sentido negativo. Dessa forma, quando a gente for resolver a conservação do momento angular, a gente vai chegar na mesma expressão aqui embaixo, onde está essa bolinha vermelha andando, ó, né? Se você observar aqui, é a mesma coisa, com a diferença que o termo do disco amarelo está negativo. Por quê? O momento angular do disco cinza é no sentido anti-horário, que a gente convencionou como sendo positivo, e o do disco amarelo, horário, que a gente convencionou aqui como sendo o sentido negativo. Aí, o que é que faz? Apenas substitui os termos e resolve a expressão. E aí, nos deparamos com um valor de menos 450 revoluções por minuto. Não existe menos 400 voltas, né? Então, em módulo, é 450 revoluções por minuto. E, dessa forma, o que é que significa, então, esse sinal negativo? Ora, como a gente convencionou as direções dos movimentos como sendo positivo ou negativo, isso implica que esse sinal negativo está nos dizendo que o sistema, depois de acoplamento, vai começar a rotacionar
no sentido horário, a uma taxa de 450 voltas por minuto, devido ao acoplamento de um novo disco que está rotacionando a 900 revoluções por minuto neste mesmo sentido. E com isso eu já respondi a letra C, né? Qual é o sentido de rotação dos dois discos após o acoplamento? Que é o sentido horário. Muito bem, pessoal, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. E, como sempre, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.